CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. Nesta apresentação, iremos abordar os apoios disponibilizados aos agricultores no âmbito dos regimes ecológicos. Os regimes ecológicos são um instrumento político introduzido na PAC no decorrer da última reforma e, juntamente com a condicionalidade e as medidas agroambientais, constituem a componente ambiental desta política, designada como Arquitetura Verde da PAC. Iremos começar por fazer uma breve apresentação dos regimes ecológicos e quais os requisitos comuns aos diferentes regimes, para depois nos focarmos no conjunto de regimes ecológicos que se aplicam à superfície agrícola. Atualmente em Portugal existem 5 regimes ecológicos, 3 dos quais associados à superfície e 2 à pecuária. Como já referi, nesta apresentação iremos debruçar-nos sobre os 3 primeiros, sendo os dedicados à pecuária objeto de uma outra apresentação. Relativamente às obrigações comuns aos vários regimes ecológicos, sendo ajudas do primeiro pilar da PAC, só poderão beneficiar delas os agricultores ativos, tal como o estabelecido no âmbito do apoio ao rendimento base. Para além disso, também como são ajudas diretas do primeiro pilar, os compromissos são anuais. Terão de ser ainda cumpridos os requisitos mínimos relativos à utilização de fertilizantes, produtos fitofarmacêuticos, entre outros. E por último, os agricultores beneficiários dos regimes ecológicos ficam também obrigados à partilha com a administração de determinados dados registados no caderno de campo relativos à sua exploração agrícola. Vamos passar agora à análise mais detalhada dos 3 regimes ecológicos com aplicação na superfície agrícola. São eles o maneio da pastagem permanente, a promoção da fertilização orgânica e as práticas promotoras da biodiversidade. Começando pelo maneio da pastagem permanente, os agricultores, para beneficiarem deste apoio, têm de candidatar pelo menos 1 hectare de pratos ou pastagens permanentes e possuir um plano de gestão de pastoreio e de fertilização elaborado por um técnico do Serviço de Aconselhamento Agrícola e Florestal há menos de 3 anos. Este plano é válido por 3 anos, mas deverá ser atualizado pelo técnico do Serviço de Aconselhamento Agrícola sempre que se resistem alterações significativas na exploração, tais como a alteração das parcelas candidatas ou alterações no efetivo pecuário, ou sempre que sejam realizadas novas análises ao solo. Quanto aos compromissos, os agricultores terão que cumprir o plano de gestão de pastoreio e de fertilização, manter atualizado o seu caderno de campo, registando todas as operações realizadas, manter durante o período de retenção um nível de encabeçamento na exploração de animais do próprio ou de outrem entre 0,2 e 1,5 cabeça normal por hectare de superfície forrageira e, caso necessite realizar uma ressementeira da pastagem permanente, pode apenas utilizar métodos de sementeira direta. A partir de 2025, poderá optar por assumir um compromisso opcional de reservar 10% da área da pastagem permanente, não pastoreando essa área entre 1 de março e 30 de junho. No caso de optar por este compromisso, o agricultor deverá registar no caderno de campo a data de início e do fim do período de interdição do pastoreio dessa área. Relativamente ao valor do apoio, este vai depender tanto da dimensão da área candidata como do encabeçamento da exploração. Assim, o valor mais elevado será para uma área candidata inferior a 100 hectares em explorações com encabeçamento até 0,75 cabeças normais por hectare de superfície forrageira. Para além disso, se o agricultor assumir o compromisso opcional, o montante do apoio é majorado em 10%. Também no caso de contratar assistência técnica com um técnico reconhecido pela ADGADR, o montante do apoio base sofre um acréscimo de 15%. Em sentido inverso, se a exploração se encontrar em zona vulnerável, o valor do apoio é reduzido em 20%. Exemplificando agora o cálculo do montante de ajuda em algumas explorações. Temos uma exploração com 2 hectares de
superfície forrageira e um efetivo pecuário de 1,5 cabeça normal, que corresponde a um encapsamento de 0,75 cabeças normais por hectare de superfície forrageira. O montante a receber por nesta exploração será o resultado da multiplicação de 2 hectares por 75 € por hectare, o que faz um montante de 150 euros. Para uma outra exploração, com 180 hectares de superfície forrageira e um efetivo pecuário de 144 cabeças normais. Temos um encabeçamento de 0,8 cabeças normais por hectare de superfície forrageira, portanto, superior aos 0,75, terá um apoio que será o resultado da multiplicação dos primeiros 100 hectares da sua superfície forrageira, vezes 45 euros por hectare, mais os 80 hectares restantes da superfície forrageira, vezes os 18, o que prefaz um montante global de 5.940 euros. Se esta exploração optar pelo compromisso opcional, este montante vai sofrer um acréscimo de 10%, portanto passará a receber 6.534 euros. Numa exploração 3, com uma superfície forrageira de 80 hectares e um efetivo pecuário de 125 cabeças normais, o encabeçamento será de 1,56 cabeças normais por superfície forrageira e, como ultrapassa o máximo permitido neste regime, não tem direito a qualquer apoio. Passando agora ao regime ecológico de promoção de fertilização orgânica. Para os beneficiários deste apoio, os agricultores terão que candidatar 1 hectare de culturas temporárias, culturas permanentes ou pastagens permanentes e possuir um plano de fertilização aprovado pela CCDR ou por uma OC, ou ainda, em alternativa, de ter um plano de gestão de efluentes pecuários quando tal for obrigatório no âmbito do NREAP. Relativamente aos compromissos que o agricultor fica obrigado a cumprir, o agricultor terá que realizar a fertilização orgânica através da valorização agrícola de efluentes pecuários, mistura ou composto de efluentes pecuários ou seus equiparados, que têm de ser provenientes de explorações agropecuárias ou unidades de tratamento ou transformação de efluentes pecuários. A partir de 2025 passou também a ser admissível no âmbito deste regime ecológico a incorporação de biorresíduos de origem agrícola. Para além disso, o agricultor tem de cumprir o plano de fertilização, com uma fertilização orgânica superior a 25%, registada em caderno de campo, expresso em azoto total. A valorização agrícola dos efluentes pecuários no solo deverá ser efetuada de acordo com as condições estabelecidas em OTE, que correspondem às previstas na portaria que estabelece o Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis. Deve ainda registar no caderno de campo, em formato eletrónico, todas as atividades efetuadas. Quanto ao valor da ajuda, há um único valor unitário de 75 euros por hectare de área valorizada com fertilização orgânica. Se a fertilização orgânica for superior a 50% da fertilização total, o apoio é majorado em 10%, ficando em 82,5 euros por hectare de área valorizada. Exemplificando o cálculo do montante da ajuda para este regime ecológico, temos numa primeira exploração 20 hectares de culturas temporárias e uma percentagem de fertilização orgânica de 30%. O montante a receber nesta exploração corresponderá à multiplicação dos 20 hectares por 75 euros por hectare, o que faz um montante global de 1.500 euros. Numa segunda exploração, em que temos 30 hectares de superfície forrageira, mas a percentagem de fertilização orgânica é apenas de 20%, nesta exploração, como é inferior à mínima exigida no regime ecológico, a fertilização orgânica é inferior à mínima exigida no regime ecológico, não vai ter direito a qualquer tipo de apoio. Numa outra exploração, em que temos 5 hectares de superfície forrageira e uma percentagem de fertilização orgânica de 60%, o montante a receber nesta exploração corresponderá à multiplicação da área, 5 hectares, pelo montante de 75 euros por hectare, que terá uma majoração de 10%, uma vez que a percentagem de fertilização orgânica é superior a 50%,
pelo que esta exploração receberá o apoio de 412,5 euros. Por último, temos o regime ecológico Práticas Promotoras da Biodiversidade, que tem como condições de elegibilidade o agricultor candidatar-se ao apoio ao rendimento base e possuir e identificar áreas ou elementos com interesse ambiental ou ecológico. Que áreas ou elementos são esses? Portugal definiu 16 áreas de elementos com interesse ambiental e ecológico, que vão desde simples áreas de pousio até bosquetes com mais de meio hectare, sebos multifuncionais ou comedouros. Essas áreas ou elementos com interesse ambiental ou ecológico têm de estar localizados em subparcelas ou adjacentes a subparcelas de superfície agrícola elegível, seja terra arável, culturas permanentes ou pastagem permanente. No seu conjunto, esses elementos devem representar uma superfície equivalente de interesse ecológico igual ou superior a 4% do total da superfície agrícola elegível. E como se determina esta superfície equivalente de interesse ambiental e ecológico? A superfície equivalente de interesse ambiental e ecológico resulta da multiplicação da área, comprimento linear do elemento, número de conjuntos de ninhos e caixas de abrigo ou número de comedouros para a fauna bravia por um fator de conversão designado por equivalente de superfície de interesse ambiental e ecológico. Foi definido um valor para este fator de conversão de cada elemento ou interesse ambiental que, multiplicado pela unidade do elemento em questão, determina a área da superfície equivalente de interesse ambiental e ecológico correspondente. Vejamos alguns exemplos para ficar mais clara esta conversão. Temos, por exemplo, terras em pousio, que têm um fator de conversão 1. Portanto, para calcular a superfície equivalente de interesse ambiental e ecológico, multiplicamos a área, 2 hectares, por exemplo, por 1 fator de conversão e, portanto, temos uma área de superfície equivalente de interesse ambiental e ecológico de 2 hectares. Já se tivermos sebes ou árvores em linha, que têm um fator de conversão 10, multiplicarmos, por exemplo, 45 metros de sebe pelo fator de conversão 10, ficamos com uma superfície equivalente de interesse ambiental e ecológico de 450 metros quadrados. Já no caso de ninhos e caixas de abrigo, que têm um fator de conversão de 2000, multiplicando, se tivermos um conjunto de 5 ninhos, multiplicamos esse conjunto de 5 ninhos pelo fator de conversão 2000 e ficamos com uma superfície equivalente de interesse ambiental e ecológico de 2000 metros quadrados. Relativamente aos compromissos a assumir pelo agricultor, este terá apenas de manter as áreas ou os elementos com interesse ecológico e ambiental. Quanto ao montante unitário do apoio a atribuir ao agricultor no âmbito deste regime ecológico, este é de 44,8 euros por hectare de superfície agrícola elegível. Analisando agora alguns exemplos do cálculo do montante do apoio em algumas explorações. Temos uma exploração com 10 hectares de culturas permanentes em que existe uma galeria ripícola com 2 metros de largura e 30 de comprimento e 2 conjuntos de 5 ninhos. A primeira coisa a fazer é calcular os 4% da superfície agrícola elegível. Portanto, temos que nesta exploração os 4% da superfície agrícola correspondem a 4.000 metros quadrados. O passo seguinte é calcular a superfície equivalente de interesse ambiental e ecológico. Temos 2 tipos de elementos, temos uma galeria ripícola que tem 2 metros por 30, portanto, multiplicando a área que são os 60 metros quadrados por 2, que é o fator de conversão, o equivalente de superfície de interesse ambiental e ecológico, que é 2, temos 120 metros quadrados. Já para o caso das caixas ninho, temos 2 conjuntos, portanto, 2 conjuntos de caixas ninho vezes o fator de conversão de 2.000, temos 4.000 metros quadrados. Pelo que temos uma superfície total de interesse ambiental e ecológico de 4.120 metros quadrados, que é superior aos 4% exigido pela medida. O agricultor
recebe um apoio correspondente a 10 hectares, que é a sua superfície agrícola elegível, vezes o valor, o montante unitário de 44,8, o que corresponde a 448 euros. Uma outra exploração em que temos 10 culturas permanentes, 10 hectares de culturas permanentes, onde não existem quaisquer elementos de interesse ambiental e ecológico, e uma pastagem permanente com 85 hectares, em que existem 3 comedouros para a fauna bravia. Calculando os 4% da superfície agrícola elegível, temos que os 4% correspondem a 38.000 metros quadrados. Vendo agora o cálculo da superfície equivalente a interesse ambiental e ecológico da exploração, temos que 3 comedouros para a fauna bravia, vezes o fator de conversão de 12.000, temos uma superfície de interesse ecológico de 36.000 metros quadrados. Como é inferior aos 38.000 necessários, esta exploração não vai ter qualquer apoio. E termino aqui a minha apresentação sobre os regimes ecológicos aplicados à superfície agrícola. Espero que tenha sido explícita. Muito obrigada.